Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e mais uma vez estamos aqui para refletir sobre o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde nós buscamos conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por estarmos aqui prontos para aprender um pouco mais. Refletir, Senhor, e nos abrirmos para recebermos as inspirações de mais alto. Que a Tua luz nos guie e que consigamos ser melhores a cada dia, que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos, o primeiro texto de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 14, versículo 18. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por excusado. Desculpismo. O desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinaram o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotaram, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender, minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual, empenhei-me em débitos que me afligem, os filhos tomam meu tempo, os problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Que assim seja. Bem, esse primeiro texto de hoje vem falar, e tem como título Desculpismo. Quem de nós nunca, é uma das principais lutas que nós todos temos que ter com o nosso íntimo. Podem ter uma certeza, todos nós aqui na Terra estamos em um nível aproximado de evolução e temos todos problemas todos os dias. Cada um do seu jeito, da sua forma, alguns demonstram e falam e muito visíveis, outros mais íntimos, mas todos têm problemas. Claro, nós já vimos várias vezes que a diferença toda está em como lidar com esses problemas. Porém, o que esse evangelho de hoje vem nos falar é o seguinte: irmão, você tem problema, outros têm problemas, mas o trabalho para resolver esses problemas não é quando tudo estiver solucionado, é ajudando ao próximo e colocando as mãos à obra em serviço enquanto os problemas estão acontecendo. Porque é exatamente esse serviço e essa visão do todo que vai fazer com que os problemas fiquem mais leves, com que tenhamos auxílio para resolver os problemas e que a gente consiga viver a vida tirando o foco somente dos problemas. Olha, então, essa lista de desculpas que Emmanuel nos deu aqui, quem de nós nunca? Qual de nós não tem alguns desses problemas? Eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu tenho filho, eu tenho muita dívida, eu tenho muito trabalho, eu tenho
muitas obrigações, eu tenho doenças, seja o que for. Quantos de nós tem alguma dessas desculpas para parar ou nem mesmo iniciar o serviço de auxílio à comunidade, ao próximo? São os desculpismos. E a grande questão, como disse Emmanuel, é o seguinte: o viciado que destruiu o próprio corpo pode ter sim muitas justificativas para ter chegado àquele ponto, mas ele sempre teve o livre-arbítrio de buscar uma forma de sair e parar. E, por mais que se tenha desculpas, ele vai ter que suportar no próprio corpo as consequências do que foi feito. Lei de ação e reação, lei do universo de nosso Deus, divino, perfeito e imutável. Então, quando nós damos desculpas para não fazer as coisas, para nós, às vezes, nós mesmos às vezes acreditamos nas nossas desculpas, a gente acaba tendo que colher as consequências disso, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. E como disse Emmanuel, às vezes, só em outra encarnação a gente vai ter a oportunidade de reparar os erros que a gente escolheu não se esforçar para consertar neste momento. Então, que a gente busque ser mais proativo, buscar agir para o bem comum, buscar auxiliar o próximo, mesmo com os problemas e dificuldades que nós já temos no nosso dia a dia. E dentro desse contexto, nós temos uma reflexão sobre o nosso livro querido, Alvorada Cristã. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 23, a decisão sábia. Em tempos recuados, existia um rei poderoso e bom que se fizera notado pela sabedoria. Convidado a verificar solenemente a invenção de um súdito, cuja cabeça era um prodígio da matemática, compareceu em trajes de honra a uma festa que o novo aparelho seria apresentado. O calculista, orgulhoso, mostrou a obra que havia criado pacientemente. Tratava-se de um tabuleiro largo, forrado de veludo negro, cercado de pequenas cavidades, sustentando regular coleção de bolas de madeiras coloridas. Acionadas por longos tacos de marfim, essas bolas rolavam na direção das cavidades naturais, dando ensejo a um jogo de grande interesse pela expectação que provocava. Revestiu-se a festa de brilho indisfarçável. Contendores variados disputaram partidas de vulto. Dia inteiro, grande massa popular rodeou o invento, comendo e bebericando. O próprio monarca seguiu a alegria geral, dando mostras de evidente satisfação. Serviu-se ao almoço junto às grandes bandejas de carne, pães e frutos, em companhia de amigos, e aplaudia contente quando esse ou aquele participante do novo e inocente jogo conseguia uma posição invejável perante os companheiros. À tardinha, encerrada a curiosidade geral, o inventor aguardou o parecer do soberano, com inexcedível orgulho, e aglomerou-se o povo igualmente a fim de ouvi-lo. Não se cansava o público de admirar o jogo efetuado por meio de cálculos divertidos. Despedindo-se, o rei levantou-se, fez-se visto de todos e falou ao vassalo inteligente. Genial matemático, a autoridade de minha coroa determina que a sua obra de raciocínio seja premiada com as 100 peças de ouro que os cofres reais levarão ao seu crédito ainda hoje em homenagem à sua paciência e habilidade. Essa remuneração, todavia, não lhe visa somente o valor pessoal, mas também certos benefícios que a sua máquina vem trazer a muitos homens e mulheres de meu reino, menos afeitos às virtudes construtivas que todos devemos respeitar neste mundo. Enquanto jogarem suas bolas de madeira, possivelmente, muitos indivíduos cujos instintos criminosos ainda se acham adormecidos se desviarão do delito provável, e muitos caçadores ociosos deixarão em paz os animais amigos de nossas florestas. O monarca fez uma comprida pausa e a multidão prorrompeu em aplausos delirantes. Via-se o inventor cercado de abraços quando o soberano recomeçou. Devo acrescentar, porém, que a sabedoria de meu cetro ordena que o Senhor também seja punido com 50 dias de prisão forçada, a fim de que aprenda a utilizar a sua capacidade intelectual em benefício de todos.
A inteligência humana é uma luz cuja claridade deve ser consagrada à cooperação com o Supremo Senhor da Terra. Sua invenção não melhora o campo, nem cria trabalho sério, não ajuda as sementes, nem ampara os animais, não protege as fontes, nem conserva estradas, não colabora com a educação, nem serve aos ideais do bem. Além disso, arrasta centenas de pessoas, qual se verificou neste dia conosco, a perderem valioso tempo na expectativa inútil. Volte aos seus abençoados afazeres mentais, mesmo no cárcere, e dedique a sua inteligência à criação de serviço e utilidades em proveito de todos. Porque se o meu poder o recompensa, a minha experiência o corrige. Quando o rei concluiu e desceu da tribuna, o inventor se fizera muito pálido. O povo não bateu palmas. Entretanto, toda a gente aprendeu, na decisão sábia do grande soberano, que ninguém deve menosprezar os tesouros da inteligência e do tempo sobre a terra. Que assim seja. Bem, essa história vem corroborar o que nós refletimos no Evangelho sobre o bem comum. O nosso esforço para agir no bem comum, mesmo mediante aos intempéries e dificuldades da vida. Nesse texto, um rei veio receber uma invenção de um brilhante, inteligente matemático que fez um jogo como parecido ali na descrição com o jogo de sinuca, de bilhar, com bolas coloridas que eram jogadas em buracos. E o que aconteceu foi nessa inauguração, a população de todo o reino ficou lá olhando enquanto poucos jogavam, o próprio rei observando tudo, riram, e o rei, ponderou ao final. Bem, meu filho, você vai receber uma gratificação pela invenção, que pode ajudar principalmente com aquelas pessoas que ainda não têm uma conexão tão grande com o bem comum, que são delinquentes, que são matadores de animais, que são bandidos, que podem acabar matando o tempo com esse jogo, ao invés de praticar o mal. Porém, esse jogo não vai trazer benefícios para a sociedade, para o bem comum e para a população como um todo, a não ser para esses que eu estou citando. E por isso, você também vai ficar 50 dias na cadeia. Então, por mais que eu te pague a recompensa, você vai passar 50 dias na cadeia refletindo sobre como você pode usar a sua grande inteligência para o bem da sociedade como um todo. Se você tivesse ficado inventando uma coisa que melhorasse estudos, escolas, estradas, rodovias, com a sua brilhante inteligência, você traria tantos benefícios para a sociedade que você não pensou sobre isso. Fez um jogo que tem o seu mérito, mas que não vai ajudar o bem comum. Eita! E aí? E nós, nas nossas pequenas atitudes, que cada um de nós tem suas potencialidades e defeitos, nós temos buscado colocar a nossa inteligência, as capacidades que temos, não só em serviço de nós mesmos e de algum público seleto, mas do bem comum. A gente busca se esforçar para ajudar a sociedade de alguma forma, É nas pequenas coisas, pequeninas do dia a dia, que a gente faz uma construção para o grande. Então, que a gente possa ser mais reflexivo e esforçado para colocar a nossa capacidade, seja ela qual for, desde cozinhar e ajudar alguém com o que fazemos e cozinhamos, desde arrumar uma casa, um lugar e fazer isso pelo bem comum, até as grandes invenções, pesquisa, ciência, que a gente pode fazer não só em proveito próprio, mas também pensando na sociedade. Alinhar meio termo, meio do caminho, que a gente se esforce para ser melhor. Um dia a gente chega lá. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Interesse próprio e bem comum. O impacto das normas do egoísmo e do contexto das opiniões sobre política social. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Journal of Social Economics, que quer dizer o Jornal da Socioeconomia, pelo autor Oli Kangas. Bem,
Esse artigo científico traz uma reflexão sobre as forças motrizes que estimulam os nossos esforços para o bem comum ou para os interesses próprios. E ele mostra como existem diversas situações e foram analisados diversos trabalhos e estudos mostrando que, no final, quando a gente coloca políticas que são sociais, interesses que são gerais, é mais fácil as pessoas pensarem sobre o bem comum. Mas quando tem algum ponto que diz respeito à própria pessoa, como o próprio campo do seu trabalho ou as diretrizes dentro do seu lar, coisas que dizem respeito intimamente a ela, é muito difícil ela pensar nos outros e na comunidade. Aí ela passa a ser egoísta e pensar somente em si. E existem formas e estratégias de nós melhorarmos isso, que é ensinar as regras e políticas sociais. Quando a pessoa passa a conhecer o que é o certo, tem conhecimento sobre as normas e diretrizes do que seria o correto de agir, ela começa a refletir e pensar. Nós podemos colocar como exemplo sobre esses pontos que nós conversamos no nosso Ciência e Espiritualidade. Quantos pontos aqui nós acabamos, todos nós, vivendo no automático no dia a dia. E quando nós refletimos aqui, passamos a pensar em alguma situação do dia a dia. Lembrei daquilo. Será que eu posso agir como por aqui? Então, é isso. É saber que tem que ter um esforço de aprendizagem para que a gente também reflita nas coisas do dia a dia da nossa vida pessoal, no bem comum e não somente nos benefícios egoístas, tá bom? E eu quero agradecer. Para nós encerrarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos. Que os bons anjos e mentores nos inspirem a fazermos o bem e pensarmos na comunidade além de nós mesmos. Que eles recebam as graças de mais alto e que as necessidades dos nossos corações e daqueles que nos rodeiam possam ser também amparadas pela luz divina. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.